O mundo mudou e por isso precisamos nos adaptar a uma nova maneira de viver. Mas a X5 se importa com você. Por isso, não deixou nem deixará de contribuir para o bem-estar de cada colaborador, parceiro e cliente. A nossa vontade é abraçar todos vocês, mas, já que por enquanto não podemos, sintam todo esse carinho em forma de ajuda, auxílio, apoio, oportunidade, amor e esperança. São por vocês e pelo nosso propósito de sempre valorizar as relações humanas e o ambiente em que vivemos. Nunca vamos deixar que qualquer situação mude a importância que cada um de vocês tem e representa para nós. Estaremos juntos em breve, nos abraçando e cheios de renovações. A X5 sempre estará aqui, se importando com você. I feel a change in the weather, I feel a change in me. The days are getting shorter, the birds begin to leave. Even me, yes, yes, y'all, has been so long alone. I'm headed home, headed home. Homecoming, 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 homecoming. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao evento de lançamento da 5ª edição do Anuário Brasileiro de Aviação Civil. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Graziela, eu sou a gerente comercial do Instituto, uma entidade que desde 2016 fomenta o mercado por meio de conteúdos especializados e estratégicos para contribuir com o crescimento da aviação. O anuário é um dos conteúdos disponibilizados pelo Instituto e uma publicação referência para o setor. Nós estamos muito felizes por poder compartilhar com vocês mais um lançamento. Eu gostaria de agradecer também os nossos parceiros, São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, Leonardo Helicopters, Becker Avionics, Icon Aviation, Michelin, X5 Company e também nossos apoiadores, a Associação Brasileira de Aviação Geral, a ABAG, a Aero Magazine, a Aeroflap, a Aeroin e a Panrotas. Hoje contaremos com a entrevista de dois renomados especialistas do setor, o Flávio Pires, diretor-geral da ABAC, e o Ronen Glessman, o secretário nacional da Aviação Civil. Além da participação da Jéssica Santos, a coordenadora-geral da publicação, trazendo os dados estatísticos e mercadológicos do setor, juntamente com um panorama geral do mercado de aviação no cenário de pandemia. Lembrando a todos que nós temos um espaço para perguntas no chat, clicando no botão logo abaixo do vídeo, fiquem à vontade para interagir, as perguntas são privadas e responderemos ao final das apresentações. Bom, vamos iniciar com a apresentação de hoje, a primeira entrevista do Flávio Pires, da ABAG, que vai falar um pouco sobre os impactos da pandemia para a aviação geral. Vamos ver o que ele tem para dizer. Para começar, vamos começar pela coisa mais importante, né, que eu acho que que aconteceu, né, do ano passado para esse ano. Eu queria entender com você, Flávio, como que você vê o que a aviação geral foi afetada, né, pela pandemia, né? Como que a aviação geral teve, né? Quais foram as consequências aí para a aviação geral da pandemia este ano? Ok, bom, como nós escrevemos lá, né, eu acho que o grande impacto para o setor, todo mundo pôde perceber, né, uma redução drástica das operações, chegamos aí a ter 92% das operações em solo,
a frota toda groundeada, e nesse meio tempo quem de fato pôde se locomover com um pouco mais de liberdade foi a aviação geral. As companhias aéreas se recrudesceram mais do que a aviação geral, até por imposição da própria reguladora, que criou aquela malha aérea essencial, e com isso nós tínhamos aí aproximadamente 140 localidades aqui no Brasil atendidas pela malha aérea regular. Isso aí caiu para próximo de 44 localidades. Então nós ficamos aí até mais ou menos maio, né, portanto 2 meses, os meses mais duros da pandemia, nós ficamos com a aviação geral sendo responsável pela conectividade aérea no país. E isso o setor respondeu, acho que à altura. Houve, sem dúvida nenhuma, uma compreensão e uma importante colaboração da agência reguladora em permitir, por exemplo, transporte de cargas a bordo da aeronave, fazer o adiamento de habilitações de pilotos, né, de empresas de táxi aéreo, da própria aviação privada. O governo acho que contribuiu também com o diferimento de tarifas de navegação, tarifas aeroportuárias, outorgas, né, dos administradores aeroportuários. Então, todas essas ações eu acho que foram muito importantes para o setor naquele momento, onde todo mundo viu as suas receitas praticamente caírem a zero, muitas empresas até paralisaram as suas operações. Quem lembra aí como é que foi abril e maio, deu aquela, não só a pandemia, mas a pandemônia também, um pico de pânico, onde todo mundo se trancou dentro de casa, ninguém queria sair, ninguém estava, na verdade, fazendo tendo a liberdade e a confiança de poder voltar a fazer as suas operações de forma normal. As empresas se especializaram em buscar técnicas e procedimentos que tornassem o voo asséptico, que tornassem o voo seguro do ponto de vista sanitário, práticas essas que, eu diria, nunca foram antes adotadas dentro da aviação geral. Então, isso tudo foi um aprendizado muito grande. A gente correspondeu, acho que, à altura na questão da conectividade no país. A BAG, juntamente com outras associações, a gente buscou auxílio em plataformas tecnológicas que pudessem nos ajudar nesse momento. Assim nasceu lá a ADAM, né, uma plataforma que foi idealizada com apoio aqui do nosso pessoal técnico, com os nossos principais associados. Nós fizemos, através do uso de um mecanismo tecnológico, uma ligação mais próxima, mais fácil entre vamos dizer assim, o usuário e a empresa prestadora de serviço. Então, essa conexão ela foi muito importante naquele momento, né? O governo não parou durante o tempo de pandemia, para relembrar, nós ainda temos... Assim, o governo nunca parou, na verdade, a operação serviços de saúde, serviços de segurança, forças armadas, o próprio governo, né, a administração pública, ela não parou e foi uma grande usuária de serviços aéreos nesse período que nós tivemos no início da pandemia. À medida que também a pandemia foi se organizando aqui no país, como no mundo afora, os voos voltaram a acontecer. Eu lembro assim, um primeiro movimento que foi muito importante, onde a gente colaborou muito, foi na repatriação de brasileiros que estavam fora do país durante o mês de abril e maio, e por não ter mais a possibilidade da ligação aérea internacional, que havia sido interrompida, né, por vários países, inclusive o Brasil fechou as suas fronteiras, né, no final de abril. Nós todos fomos, portanto, assim, pegos de surpresa, e muitos viajantes brasileiros ou residentes brasileiros fora do país quiseram voltar, né, retornar sem condições técnicas para isso. E a aviação executiva, a aviação geral foi muito importante nesse momento, ao trazer aí, milhares de brasileiros aqui para o país durante esse início das dificuldades de conectividade. O governo federal ontem mesmo lançou, por exemplo, o Voo Simples, que traz, na verdade, uma série de medidas e simplificações, principalmente objetivando aí melhoria de eficiência, o que significa para nós, né, maior qualidade dos serviços públicos, aí, atendimento do setor. A gente vê a forte tendência à redução de custos regulatórios e administrativos. Isso para nós também é muito importante, é uma demanda antiga do setor. Eu diria que 95% dentro do programa são demandas estratégicas, não só da BAG, como do setor há muito tempo. Lembrando que a gente está nessa história, a ANAC ela é de 2005, então, portanto, tem aí 15 anos, né? E desde que a ANAC foi criada, nunca houve luz por parte governamental em cima do nosso setor da aviação geral. Então, esse programa é muito bem-vindo, a gente quer fazer um elogio aí às autoridades governamentais, a ANAC, a SAC em especial, que formularam isso
em alinhamento com o setor. E aí, Flávio, eu queria, você falou, né, das medidas, né, do governo, né, você colocou, né, aí os pontos do governo, principalmente trazendo questões como que ajudaram, né, o setor, né, e coisas que estavam paradas, né, há algum tempo e que era uma necessidade do segmento. Eu queria assim, que você avaliasse, né, dentro para a BAG, né, e para os associados, né, como que essas medidas, né, impactaram, né, positivamente, né, como que foi esse impacto positivo no setor, né? Olha, tudo que a BAG fez foi, logicamente, muito calcado na própria demanda, né, dos seus associados, dos participantes do segmento de aviação geral, né. Eu acho que a gente fez um trabalho relevante de interlocução com o governo, isso foi bastante apreciado, a BAG pôde mostrar o seu valor nesse meio tempo, o próprio governo, vendo a BAG como interlocução, acho que também nos ajudou bastante, várias atividades né, que a gente pôde participar em relação a um pouco, eu já falei, né, em relação ao que foi feito para os profissionais da aviação, por exemplo, como a postergação da validade de habilitações técnicas, né, não só de pilotos, né, comissários também, mecânicos, outros profissionais, né, também em relação à certificação de empresa, a questão de você postergar pagamentos e coisas dessa natureza, ajudaram aí a aviação geral a buscar a sua sobrevivência no meio dessa pandemia. Mas mudando um pouquinho agora de assunto, a gente observou, né, nos dados, né, do anuário que a movimentação, né, nesse primeiro semestre, aliás, no segundo trimestre, né, de 2020, pela primeira vez na história, né, dos 10 anos de acompanhamento, né, que a gente faz, de movimentação de aviação comercial e geral, né, pela primeira vez na história, a aviação geral ficou com movimentações acima da aviação comercial, né, então a gente teve, né, a aviação geral voando muito mais, né, não por a movimentação da aviação geral caiu, né, mas foi a aviação comercial que caiu, né, assustadoramente. O que você acha que sustentou, né, de certa forma, né, por que a queda, né, da aviação geral não foi proporcional, né, à da aviação comercial, né, porque da aviação comercial caiu, né, 91%, cerca de, né, nesse primeiro semestre, e da aviação geral caiu apenas 55%. Como que você vê, né, as razões, né, dessa diferença, né, nessa queda? Olha, primeiro pela regionalização, né? Acho que num primeiro momento todo mundo caiu muito, né? Como eu disse lá no primeiro, vamos dizer, a primeira parte da pandemia relativa ao segundo trimestre do ano, esse segundo trimestre, portanto, que foi o primeiro da pandemia, ele foi assustador para todos. Acho que a aviação geral ela caiu bastante também, ela caiu lá perto de 70% do que era e depois veio se recuperando dentro daquilo que eu te falei, alguns fretamentos de repatriação de brasileiros, alguns fretamentos aqui, porque algumas empresas também não pararam. Nós tivemos muita atividade, por exemplo, de ambulância aérea, em função da própria pandemia, né? Então, muitos voos de ambulância, que muito acima da média que se fazia, né? Aqueles problemas da região norte, vocês lembram que Manaus e Pará começaram a sofrer problemas, inicialmente a rede pública de saúde extremamente insuficiente para atender muita gente, nós tivemos muitos voos trazendo brasileiros da região norte para a região sudeste aqui, para serem tratados, entubados, né, e monitorados aqui na região. Isso foi com muita frequência, isso foi além do normal. A questão do agrobusiness que não parou também é uma outra justificativa para isso, né? O que parou dentro da pizza do segmento da aviação executiva e aviação de negócios foi, de fato, a aviação propriamente de negócios ligada a outros fatores que não, a outros setores que não o agronegócio. Sim, com certeza. E, bom, você na sua fala, né, você comentou muito sobre a questão, comentou, né, sobre a questão de Belém, né, e também de Manaus, que eles não tiveram, né, condições de atender, né, os pacientes. E a gente observou nos dados, né, é muito pertinente, né, o que você trouxe, porque a gente observou nos dados, Flávio, que as únicas movimentações, né, que cresceram significativamente, né,
e a gente teve crescimentos, né, entre a movimentação dos aeroportos que a gente acompanha, a única movimentação que cresceu foram nesses 2 aeroportos, principalmente nesses 2 aeroportos, que foi significante, né, o crescimento. Todos os outros aeroportos tiveram queda na movimentação da aviação geral e esses 2 foram os únicos que tiveram aumento. E aí eu acho que já está aí dado o motivo, né, mas você vê que além das operações ligadas, né, ao atendimento, né, de pacientes, né, do Covid, você acha que teve uma outra razão para este aumento das operações? Você identifica algum outro potencial motivo? Não, potencial, vamos dizer, motivo por outro setor que não seja o da saúde ou da presença do Estado nas regiões, eu não vejo, não. A grande parte dos voos foram feitos levando profissionais de saúde, deslocando, né, Força Nacional de Segurança, como eu disse, o governo se fazendo presente nos estados que estavam em processo de calamidade pública, né, necessitando realmente de um apoio de outros estados, do governo federal. Então, acho que houve uma movimentação, sim, maior em função da necessidade de apoio que esses estados vivenciaram naquela época. Bom, pessoal, pudemos ver que a pandemia teve um impacto muito forte no setor, com redução drástica das operações, o que fez com que algumas medidas fossem tomadas em auxílio à aviação. Muito obrigada por participar conosco, Flávio. Agora vamos ver o que o Rony, secretário da Aviação Geral, tem para nos contar. Assim, para começar, né, a primeira coisa que eu queria entender, né, com você é assim, a gente sabe que, né, a movimentação, né, da aviação, tanto comercial como geral, caiu bastante, né, nesse primeiro semestre, e aí a gente queria entender, né, quais foram as principais medidas, né, que foram tomadas, né, para tentar dar um socorro, né, para o segmento, né, o que foi feito pela secretaria, né? Isso, é verdade, Jéssica. Esse ano foi um ano, tá sendo um ano completamente atípico, né? A gente está enfrentando talvez a maior crise da história da aviação civil, né? Porque, de fato, é uma pandemia, né, de abrangência mundial e atingiu em cheio o transporte aéreo. Afinal de contas, o transporte aéreo ele é feito em ambiente confinado, né? E agora, durante esse período da pandemia, o que se pediu foi para que as pessoas tivessem afastamento, isolamento social, esse tipo de coisa. Então, as pessoas ficaram confinadas em casa e o ambiente, né, do aeroporto e da aeronave não estava sendo considerado adequado, mesmo com os protocolos de segurança que a partir daí foram acontecendo, né? Então, de fato, é um ano muito desafiador. O movimento caiu brutalmente, a venda das companhias aéreas, das passagens aéreas caiu brutalmente. O movimento nos aeroportos caiu brutalmente. Aqui no Brasil, nós tivemos cerca de 93% de redução, em média, no número de operações da aviação comercial. Nas operações internacionais, esse número é ainda maior, cerca de 99% de redução. Isso no auge da crise, ali nos meses de abril e maio. E, a partir dali, nós começamos uma série de medidas para poder passarmos por essa crise e mantermos nossas empresas aéreas, aeroportos e o setor como um todo vivo, né? E aí uma série de medidas foram tomadas, talvez a principal medida foi a edição da medida provisória 925, que ela veio com algumas medidas iniciais para as companhias aéreas e para os aeroportos, como, por exemplo, a questão da postergação do prazo do vencimento das outorgas dos aeroportos, que aconteciam em média no meio do ano, e nós jogamos para o final do ano, para o dia 18 de dezembro, assim como a gente também trabalhou com a parte do ressarcimento das passagens, né, dando um prazo maior para ressarcimento das passagens. Legal. Então, agora mudando um pouco, né, a moeda, né, vamos dizer assim, a gente fala-se bastante, né, e as medidas estão muito ligadas, né, vamos dizer assim, à queda das operações, né, então a redução de volume de passageiros, né, com certeza impactou as companhias aéreas, né, e todo o contexto, né, do aeroporto, né, vamos dizer assim. Mas você, né, identifica, né, que além do impacto nesse contexto, né, você consegue identificar em outros setores também da aviação que foram impactados pela pandemia, não só as operações, né, tradicionais, né, da comercial, né, mas você consegue identificar um outro impacto que possa ter tido aí no segmento da aviação? A indústria da aviação ela foi afetada como um todo, né, em toda a sua cadeia produtiva. Então, a gente vê impactos muito fortes
começando nos aeroportos, começando nas companhias aéreas, né, chegando aos aeroportos, comprometendo também a saúde financeira das empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo, são aquelas que fazem o catering, o handling, né, abastecimento, enfim, todo o suporte à cadeia de suprimentos e à cadeia de serviços da aviação civil. Então, temos todos esses segmentos afetados. E, logicamente, segmento de turismo, segmento de eventos, todos esses setores foram brutalmente afetados. Mas a boa notícia é que nós temos observado os números muito positivos no processo de retomada. Agora, nos meses de agosto, setembro, especialmente agora no mês de outubro, nós estamos vendo uma reação bastante importante do setor. O mês de outubro, para nós, ele é um mês simbólico. É um mês que nós quebramos aí a marca dos 1.000 voos diários da aviação comercial no Brasil. O nosso patamar histórico de voos comerciais, em média por dia, é cerca de 2.000 a 2.300 voos, dependendo do período do ano, da sazonalidade, da alta e baixa temporada. Mas vamos pensar então em termos de 2.000 a 2.300 voos. No auge da pandemia, nós tivemos menos de 200 voos, nós chegamos a 180 voos por dia. Né? De fato, um número assustador assim, para quem empreende nesse ramo. Né? Agora, no mês de outubro, nós já estamos performando mais de 1.000 voos, ou seja, a gente já conseguiu ter uma retomada de pelo menos metade, cerca da metade da nossa operação normal e em crescimento ao longo do mês de outubro. Então, a gente está retomando, né? A boa notícia é essa, a retomada tem sido a contento, tem sido com pujança, a gente está vendo o que a gente chama no mercado de tração, né? A gente vê a retomada acontecendo com tração, né? E a gente espera chegar ao final do ano num patamar entre 70% e 75% do nosso mercado, ou seja, o dezembro de 2020 ele deve ficar entre 70% e 75% do dezembro de 2019 em termos de aviação comercial. Alguns aeroportos, devido às suas características de hub, de centralizar operações, talvez performem até mais do que isso. Aeroportos como Viracopos, como Guarulhos, devem performar já próximo dos 80 e poucos por cento. Né? Aeroportos mais em ponta de linha, talvez como Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Belém, talvez performem um pouco menos pela característica que tem, né, de menor conectividade e está mais nas pontas da linha. Entendi. Perfeito. Eu acho que você trouxe um número muito interessante, né, essa visão, né, de que deva se retomar entre 70% e 80%, né, até dezembro, é um número bastante interessante pra gente, né, assim, como instituto, né, entender, olhar essas estatísticas, né, mas principalmente ver que essa retomada vem acontecendo, né, realmente, né, nos últimos meses. E aí eu queria, te perguntar uma coisa, né, falando ainda sobre as movimentações, a gente teve pela primeira vez na história da aviação, e eu fiquei muito assustada quando eu vi esse dado, né, que a gente fecha todo ano, né, esse número, nos meses de abril, maio e junho, pela primeira vez a curva se inverteu. A aviação comercial operou menos do que a aviação geral. E eu vivi para ver essa história, né? A gente faz esse acompanhamento desde 2010 e aí eu queria entender, né, um pouco de você, considerando esse número, né? O que representou a aviação geral, né, nesse período, né? O que você pôde acompanhar, né? Como foi aí a atuação da aviação geral durante a pandemia? Esse número realmente é muito interessante, né? Foi a primeira vez, de fato, que durante esse período aí, abril, maio e junho, foi o auge, né, da crise para nós, foi o auge esse ano, e aí a gente viu, de fato, um número maior de operações da aviação geral do que da aviação regular, do que da aviação comercial. Isso é exatamente resultado da pandemia, né? Ou seja, a conectividade, a gente conseguiu no Brasil um feito muito importante, que foi manter uma conectividade mínima. Nós fizemos em parceria com a ANAC e com as empresas aéreas e os aeroportos o que nós chamamos de malha essencial. Então, mesmo durante o auge da pandemia, que foram os meses de abril, maio e junho, o Brasil operou conectado com todas as suas capitais e algumas cidades do interior. E aí o que despontou nesse momento? A aviação geral, porque a aviação geral ela tem essa natureza complementar, né? Ela complementa a aviação regular, e aí muitas pessoas que precisavam viajar nesse tempo de pandemia,
ao verem as malhas aéreas encurtadas, por exemplo, nós ficamos sem voo direto Brasília-Rio de Janeiro, um exemplo que eu sempre dou. Mas nós tínhamos conexão com o Rio, tinha que ir para São Paulo, né, fazia Brasília-São Paulo, Guarulhos-Rio, ou Brasília-Viracopos, Viracopos-Rio. Mas nós não ficamos um tempo sem um voo direto para o Rio de Janeiro. E foi exatamente nessa lacuna que a aviação geral atuou fortemente. O que foi interessante também, né, complementando isso, é que além desse, né, de complementar, né, internamente, né, no ponto a ponto, ele também complementou com alguns aeroportos internacionais, que ainda alguns países, né, tivessem fechados, né, como a gente falou lá no começo, né, as rotas internacionais foram as que mais caíram, como você trouxe, né, 99%. E aí nessas rotas internacionais mais afetadas, a gente observou que nos aeroportos, né, que geralmente fazem operações, né, internacionais, né, que são aeroportos mais próximos de fronteira, a gente observou até crescimento no período de pandemia contra o primeiro semestre do ano passado. A gente tivemos 4 aeroportos que houve crescimento da aviação geral. Para mim foi bastante impressionante, assim, né, isso ter acontecido, né. Aí depois eu passo a informação para você ter também, né, esses números aí do Instituto, eu acho que é importante a gente dividir, né, as informações, né. E Sim, para com certeza. finalizar, eu queria, a SAC fez um estudo, né, muito importante, né, da matriz origem e destino, que é um estudo, né, assim, grandioso, né, porque em geral esses estudos são feitos através de entrevista, né, ponto a ponto com pessoas, né, e isso dá muito trabalho, e aí veio todo aquele diferencial de fazer isso a partir dos dados dos celulares, né, então isso dos dados de conexão, né, móvel, né, e isso deve ter permitido, né, uma visibilidade de dados, né, e conclusões que podem gerar políticas, né, para o segmento de aviação, ímpares, né, nunca vistas antes. E daí eu queria entender de você, né, o que a partir desse estudo, né, quais foram as principais conclusões e assim, quais vão ser as medidas, né, que vão ser tomadas dado as conclusões desse estudo? De fato, esse estudo é um estudo fantástico. Foi a primeira vez que nós fizemos um estudo dessa magnitude, desse tamanho aqui no Brasil. Ele utiliza o sistema Big Data, né, que é o sistema de dados coletados pelos celulares. Então, foi feito em parceria com companhias telefônicas, né, de telefonia móvel. E aí a gente consegue captar o que nós chamamos de origem e destino real do passageiro. Ou seja, aquele passageiro que muitas vezes voa de Brasília, por exemplo, para o Rio de Janeiro, muitas vezes ele não está se deslocando de Brasília, ele está se deslocando de alguma cidade no entorno de Brasília, está se deslocando às vezes de Goiás, ou até de Minas Gerais, só que como não tem aeroporto com linha regular na cidade dele, ele se desloca para Brasília e geralmente a gente conta ele como um passageiro Brasília-Rio. Mas muitas vezes ele é um passageiro Goiás-Espírito Santo, que está utilizando só o trecho aéreo Brasília-Rio, porque não tem a ligação Goiás-Espírito Santo. Uhum. Então, o Big Data ele pega exatamente isso, a origem real do passageiro, né, seja por deslocamento terrestre, marítimo ou aéreo, e o destino real desse passageiro. O Brasil transporta cerca de 120 milhões de passageiros, né, em um ano comum. Usando 2019 como referência, nós tivemos cerca de 120 milhões de passageiros transportados no país. Números redondos, 100 milhões na aviação doméstica e 20 milhões na aviação internacional. Nós temos condição de chegar rapidamente a 200 milhões de passageiros, exatamente pela potencialidade que nós temos. Obrigada, Rony, por sua participação. Muito bom poder contar com autoridades do assunto nesse momento de lançamento e ouvir a perspectiva otimista do governo na retomada da aviação comercial até o final de dezembro. Lembrando a todos que normalmente o nosso lançamento acontece todos os anos na Labace, e que, em virtude da pandemia, tivemos que adequar para o lançamento online e estamos muito felizes com todos os inscritos. Não se esqueçam que vocês podem interagir conosco através das perguntas, das dúvidas. E agora nós vamos com a Jéssica, que vai apresentar os dados da publicação e concretizar o lançamento. Jéssica, é com você. Obrigada, Graziela. Bom, boa tarde, pessoal. Eu estou muito contente, né, de estar aqui para apresentar para vocês, né, lançar, né, mais um anuário. E aí eu queria começar, né, falando, né, que esse ano a gente fez diferente, né, como a Grazi mencionou.
Então, esse ano a gente está fazendo esse lançamento online, mas não só essa questão, né? A gente também adiou um pouco mais o lançamento em virtude da própria pandemia, né? Então, esse ano a gente esperou um pouquinho mais para a gente poder fechar os dados do primeiro semestre e poder dar uma visibilidade para vocês, né? Em termos de como que a aviação civil foi afetada e principalmente como que daqui para frente, né, até o final de 2021, qual que é a visão do Instituto Brasileiro de Aviação para a movimentação da aviação comercial e também da aviação geral. Então, para a gente começar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a estrutura, né, do anuário. Então, na nossa estrutura de publicação, a gente dividiu ela em 4 capítulos, né, sempre visando cobrir a cadeia, né, da aviação civil aqui no Brasil. Então, no primeiro capítulo é onde a gente traz a tendência da aviação, né, então nós fizemos, né, uma avaliação do impacto da Covid-19, né, tanto nas movimentações como também uma avaliação qualitativa, né, incluindo até como a tecnologia contribuiu, né, no período, né, de mais crítico, né, da pandemia, e depois a gente fez uma previsão para essa recuperação até o final de 2021. No segundo capítulo, nós trouxemos, né, uma avaliação dos impactos no que tange os insumos. Então, a gente fez um panorama, né, sobre as entregas, né, das indústrias, né, fabricantes de aeronaves, o impacto sobre o consumo de combustíveis e também sobre o preço dos combustíveis, dando uma previsão desse preço até o final do ano. A gente avaliou o impacto sobre os empregos e também sobre a manutenção e a importação e exportação de peças de aeronaves. No terceiro capítulo, né, o capítulo tradicional, né, e as informações que todos estão mais acostumados, né, que o Instituto publica já há 5 anos, a gente traz as informações de frota, né, então desde olhar, fazer uma análise dos operadores, né, da nossa frota, uma análise do trading, né, de aeronaves, né, as importações e exportações de aeronaves aqui no Brasil, e também a gente olhou a infraestrutura aeroportuária, aonde acontecem, né, as operações. Então, esses dados, né, a gente traz no capítulo 3, e para finalizar a gente fala um pouco sobre o mercado consumidor, que a gente trata aqui, né, como os passageiros, né, e também com a movimentação de cargas. Um ponto interessante, né, que nós trouxemos esse ano foi essa matriz de origem e destino, né, que foi mencionada na entrevista, né, com o Rony, onde a gente trouxe os principais insights, né, desse estudo divulgado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, né, com o Ministério da Infraestrutura. Além, né, dessa organização dos capítulos, a gente teve participação esse ano de muito mais entidades, né? Então, a gente trouxe 12 entidades que contribuíram com a gente, né, e ajudaram a delinear um pouco melhor, né, quais foram os impactos, né, do Covid, né, nos diferentes segmentos da aviação, né? E além desses diferentes impactos, né, em cada um desses segmentos que essas associações representam, a gente também pediu para eles delinearem as perspectivas, né, e dessa forma você, né, leitor, vai poder conferir, né, o que cada entidade do seu segmento está vendo, né, como recuperação aí no futuro. Então, é assim que o anuário, né, ficou organizado. Eu agradeço, né, todo mundo, né, que contribuiu aqui com a gente, né, porque essa troca de conhecimento, né, e conversar durante esse período de pandemia, né, foi muito importante para a gente delinear nossas previsões. E para começar, o principal dado, né, que a gente observou, né, foi o impacto realmente forte, né, da pandemia nas operações. Então, esse gráfico ele é bastante assustador, né, mesmo. Eu uso essa palavra porque a gente vê uma queda muito forte, né, para o mês de abril, né, uma queda aí de 91% da aviação comercial e 55% da aviação geral. E essa queda, né, todo mundo já sabe que ela aconteceu principalmente devido à pandemia e à retração econômica, né, a restrição de circulação, né, que foi delimitada, sugerida, né, para as pessoas, acabou causando, né, essa retração de movimentação de aeronaves e também de uma maneira geral, né, de pessoas, né, o que causou também uma retração econômica no país.
De uma maneira geral, né, no primeiro semestre, a aviação comercial caiu aí 45% e a aviação geral um pouco menos, 27%. E aí aqui estão os números, né, sobre os 2 aeroportos, né, que o Flávio mencionou, né, na entrevista, né, no estado de Manaus, né, aliás, na cidade de Manaus, né, e também na cidade de Belém, esses 2 aeroportos, né, tiveram aí aumento da aviação geral, né, então foi um dado muito atípico, né, para esse primeiro semestre, a gente vê esse crescimento, né, de operação, contrariando todas as tendências aí que a gente viu em demais aeroportos ou mesmo na aviação comercial. Então a gente, né, qualquer setinha verdinha, né, e qualquer sinal de positivo, né, de crescimento, né, nesse cenário que a gente viveu e ainda está vivendo, né, agora com recuperação, é importante a gente trazer aqui e nós vamos pontuar isso ao longo da apresentação. Bom, então isso foi como ocorreram, né, as movimentações e como consequência, né, da queda das movimentações, a gente também teve impacto no transporte de pessoas, né, e também de cargas, né. O principal impacto, né, foi em passageiros, né, a gente teve uma queda de 95%, né, dado as restrições de circulação, né, foi aonde foi o maior impacto. Então a gente teve em abril, né, que foi o pior mês, 400.000 passageiros apenas circulando, diferente de uma média aí de 8 a 9 milhões mensais, né, contrário a 2019. Então, foi um impacto bastante forte. E já em cargas, a gente teve também uma queda bastante acentuada, né, de 68%, mas como vocês podem observar, a recuperação de cargas, né, foi mais rápida, né, do que está sendo mais rápida, né, do que foi, né, a recuperação de passageiros, e isso se deve principalmente ao perfil, né, das cargas, né, o principal valor, né, de transportes, né, são eletrônicos e também farmacêuticos. E daí, nesse contexto, são itens, né, que foram muito procurados, né, nesse contexto de pandemia. Então, por essa razão, a retomada, né, de cargas foi um pouco mais rápida, né, acelerada, e o impacto não foi tão sentido assim, porque a gente teve também segmentos de indústrias, né, que foram classificados como atividades essenciais. E aí, dessa forma, né, o transporte, né, a logística precisava acontecer. Então, por essa razão, o segmento de carga sentiu menos aí a parada, né, de circulação, né, as restrições de circulação. E aí, como uma outra consequência, né, da retração econômica, principalmente, né, a gente teve a redução também das frotas, né. Então, a frota de aviação comercial, né, teve uma redução, né, não significativa, mas sim, ela encolheu, né. A gente teve, principalmente no que a gente fala, né, de renovação da frota, foi aonde foi mais sentida essa variação na aviação comercial, onde das novas unidades, né, integradas a frotas, né, que são essas 2 primeiras colunas, né, do primeiro gráfico, a gente teve apenas 12 novas, unidades integradas na frotas, né, sendo 2 aeronaves efetivamente novas e 10 usadas, contra 72 aeronaves integradas à frota no ano passado. Então, a gente teve aí uma renovação um pouco menor na frota da aviação comercial, e quando a gente fala de aviação geral, aonde pela primeira vez a gente viu essa frota reduzir, desde que a gente faz esse acompanhamento em 2010. Então, essa redução ela aconteceu principalmente, não porque muitas aeronaves foram exportadas, mas sim porque a gente teve uma reposição, né, uma renovação da frota um pouco menor. Então, aqui, né, das aeronaves que foram integradas à frota, né, sendo aeronaves usadas mais as novas, a gente teve 88 unidades contra uma média, né, anual de 300, né. Então, nesse primeiro semestre, a gente teve bem menos aeronaves entrando aí, na frota comparado, né, com os períodos anteriores. Então, por essa razão que a gente viu essa frota cair, né, nesse primeiro semestre, quando a gente compara com o ano passado. Então, a grande consequência, né, de todas essas retrações, né, que eu estou mencionando para vocês, ela vem direto no impacto no emprego, né. Então, a maior consequência, né, que a gente vê, nesse setor, que é o que as pessoas hoje vêm mais sentindo, né, claro, com as pessoas parando de circular, existe menos voos comerciais, mas agora quem trabalha no setor, né, deve ter sentido essa redução forte que aconteceu nesse primeiro semestre. Então a gente teve aí uma redução nos empregos de 12%,
10%, né, nos profissionais trabalhando no setor da aviação civil. Esses são dados, né, que a gente compila, né, com base nas divulgações do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí onde chama mais atenção nossa, né, foram em quais profissões que tiveram o maior impacto, né, das 10 principais profissões do segmento, né, a gente percebe que a gente teve redução em praticamente todas, né, e as principais aí com 68% e 67% respectivamente, a gente tem carregador de aeronaves, né, que é aquela profissão que está lá no pátio, né, de aeronaves do aeroporto carregando, né, as bagagens, né, fazendo a transição entre a aeronave, né, e o aeroporto, né, das bagagens, e também o agente de proteção de aviação civil, né, que são os controladores de acesso, né, nos aeroportos. Então, essas duas profissões foram as que mais tiveram redução, né, nesse período, nesse primeiro semestre do ano, né, e isso daí, né, foi bastante sentido. Então, eu passei aqui por todos os principais indicadores, né, tanto de queda, né, do que aconteceu, né, na pandemia até então, né, e como isso foi sentido, né, como isso se refletiu, seja nas operações, né, seja nos passageiros, carga, e também aqui, né, na frota e nos empregos. A gente traz também outros detalhes, né, no nosso anuário, mas a gente começa agora também a falar um pouquinho de futuro. Então, para falar, né, de futuro, a gente vai se basear um pouquinho nas informações da matriz origem e destino, né, no estudo que eu mencionei no início, né, da nossa conversa, e aí a gente observa, né, que o mercado consumidor da aviação civil, ele tem sim potencial para retomar o crescimento, considerando as movimentações que já acontecem, né, no Brasil. Então, do estudo, né, de matriz origem e destino, foi feito, né, através dos dados de telefonia celular, né, e a base desses dados, né, foi lá de 2017. Então, lá em 2017 foram observados 1,9 bilhões de movimentos, né, mas só 72 milhões desses movimentos foram feitos pelo modal aéreo. E aí surgiram, quando você observa, né, a quantidade que o rodoviário, né, tem de importância, né, no transporte coletivo, né, e você consegue perceber que existe um espaço para o modal aéreo e principalmente, né, os automóveis privados que são rotas, né, que você acaba fazendo em curta distância. Esse potencial, né, de crescimento, ele se dá principalmente, né, quando você olha o estudo, ele vai ser suportado por causa do aumento de cidades atendidas pela aviação comercial. Então, esse estudo, né, como vocês podem, ele é um resumo do estudo, está aqui nesse mapa, né, a gente consegue ver que as rotas, né, estão principalmente concentradas aqui na região sudeste, e aí o grande fluxo, né, que são esses pontinhos azuis, né, essa concentração, ela acaba né, ficando focada nessas áreas, mas existe um potencial também para o norte, né, que é essa sobreposição concorrencial dos aeroportos, né, que está em 42% na região norte. O que isso significa? Que existe oportunidade, né, que existe movimentação entre cidades, né, na região norte, mas não existe a rota no modal aéreo, né, então existe menos concorrência, né, dos outros modais com o modal aéreo. Então, essa é uma informação que mostra para a gente que o Brasil tem sim uma capacidade, ao criar mais rotas, né, de ocupar um maior espaço, né, de crescer novamente, né, a aviação, né. Então, no ano passado, a gente teve aí 163 cidades atendidas, né, pela aviação comercial, né. E o que o próprio Rony comentou, né, o secretário comentou na entrevista dele, existe um potencial para 200 cidades, né, e essa é o principal dado aí que esse estudo trouxe para a gente. Quando a gente fala agora das previsões, né, nossas, né, do Instituto, o que a gente está vendo em termos de recuperação? Então, já nesse primeiro semestre, né, após a queda lá em abril, né, que a gente sempre vai lembrar deste mês de abril de 2020, né, que foi um dos piores meses aí para a aviação, a gente vai sempre lembrar que a aviação recuperou muito mais rápido, né, e a queda foi menos acentuada. Quando a gente faz a nossa projeção,
Eu vou começar falando da projeção para a aviação geral. O que a gente observa, né? A aviação geral, ela vai ter a sua retomada, né, quase em 100%, né, das operações já em dezembro desse ano. E por que isso acontece? Porque a aviação geral, ela tem uma maior flexibilidade, né, então, você não precisa, né, do agendamento de horários, né, e nem de quantidade de passageiro para poder ter o voo acontecendo, né, basta uma pessoa está interessada, né, que esse voo acontece. Então essa flexibilidade ela acontece. Existe, né, rotas internacionais, né, que foram fechadas, né, pelas companhias aéreas e também rotas nacionais que foram fechadas e aí a aviação geral precisa entrar, né, com algumas opções para que e por isso essa retomada se deu, né, já no primeiro se dá, né, na aviação e também vai se dar até o final do ano. Uma outra razão, né, é no próprio atendimento médico, né, como a gente mencionou. Então, o atendimento, né, de pessoas está dependendo, né, da aviação geral também. Então, por essa razão, a gente enxerga que, pela flexibilidade, né, e pelas opções, né, pelas medidas, né, de se agora vender assento, né, individuais, né, na aviação geral também, a gente enxerga que essa retomada vai ser muito mais rápida. E aí, quando a gente vê a aviação comercial, nós estamos sendo bastante conservadores, né, em relação à retomada, né, a nossa previsão é diferente, né, da secretaria, e isso tem algumas razões, né, principalmente razões econômicas envolvem isso. Então, nós estamos vendo até o final do ano uma recuperação aí de 36% das operações na aviação comercial em relação a dezembro do ano passado, e isso se deve principalmente, né, às restrições que ainda estão acontecendo nos países, né. Então a principal razão, né, dessa demora, né, na retomada se deve a isso, até o final do ano. E para 2021, né, considerando que o que a gente está vendo, nós estamos vendo que a retomada acontece de 80% das operações, tomando como base dezembro, né, de 2019. E por que a gente não considera que em 2021 a aviação volta completamente, né? As nossas projeções, né, elas foram feitas, né, baseadas, né, nas visões do próprio ICAO e do FAA. Então, essas duas organizações, né, visualizam, né, que a retomada da aviação vai acontecer efetivamente em 2022. E o que a gente observou, nós fomos estudar também as outras crises, né, que a aviação já havia passado, né. Então, a crise em 2001, né, dos atentados e também a crise financeira lá em 2007, 2008, e aí a gente observou, né, que essas crises tiveram impacto na aviação, a redução foi forte e a retomada demorou, né, um pouco mais de tempo, né, então, mais que um ano, né, para que as operações voltassem. Um outro ponto importante é sobre o nosso país, né, então a gente está atravessando, né, juntamente com a pandemia, né, uma crise econômica, então a previsão, né, do Banco Central é de uma redução, né, da nossa economia, né, do nosso PIB em 5%, e aí para 2021, essa recuperação, né, nos mesmos patamares de 2019 também não acontece, né, o nosso PIB para 2021, a previsão pelo Banco Central é de 3,4%. Então, a demora, né, para a retomada também da economia é o que segura, né, essa movimentação abaixo dos 80% no final de 2021. Então, essa é a nossa visão. Eu espero que essa, ferramenta, né, que nós estamos entregando, não só essa apresentação, né, mas também o anuário que vai ficar disponível para vocês na sequência do nosso evento, eu espero que isso ajude vocês, né, a se planejarem, né, para o próximo ano, né, a fazerem, né, os orçamentos, né. Eu espero que isso possa contribuir de verdade para todo mundo na aviação. Foi um ano muito difícil, né, e eu quero realmente que vocês, né, venham com dúvidas, né, e tragam para a gente, né, sugestões em relação a essas projeções. E eu quero também deixar aberto aqui para vocês, né, que a gente tem aqui este e-mail, né, para vocês tirarem dúvidas, né. Então, se vocês quiserem mandar, né, suas dúvidas, né,
né, ou mesmo sugestões, e aqui está o link, né, para vocês encontrarem a versão do anuário para download. Agradeço a todos que ficaram, né, até aqui, né, essa foi o nosso lançamento, né, as informações mais importantes aí do anuário. São 114 páginas aí para vocês se divertirem, né, com informações. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui com a gente, e eu quero agradecer também a equipe, né, que me ajudou, né, a compilar essas informações, né, e os analistas, né, que ajudaram a tratar esses dados, né, porque isso para a gente é muito importante, né, o compromisso e a dedicação de todos envolvidos aqui para compartilhar conhecimento, né, que é o propósito do Instituto, que através desse conhecimento a gente consiga fazer a aviação né, comercial e geral, né, a aviação civil crescer aqui no Brasil, porque a gente entende que esse é um segmento muito importante para o nosso país. E da minha parte, eu acredito que é isso. Muito bom, Jéssica. Vemos um cenário de número de operações da aviação geral até o final de 2021 muito próximo do comportamento do ano de 2019, porém para a aviação comercial atingindo aí em dezembro de 21 80% do que foi observado em dezembro de 19. Bom, agora a gente vai abrir o espaço para as perguntas. Caso você ainda não tenha feito a sua, é só clicar no botão logo abaixo do vídeo e vamos aqui para a primeira pergunta. Como foi a recuperação das movimentações nas outras crises já enfrentadas pelo Brasil nesses últimos anos? Bom, como eu comentei, né, lá no meu último slide, né, as recuperações elas realmente foram mais lentas, né, então a gente teve aí, por exemplo, a crise, né, de 2001, né, que aconteceu no cenário internacional, dado, né, os atentados, né, de 11 de setembro, mas em 2002 o Brasil passou por uma crise também, né, então a gente demorou para ter uma retomada, e a nossa retomada foi acontecer algo de muito próximo a 2004 apenas, que a gente foi retomar os mesmos patamares, né, de movimentação. Então, a movimentação caiu bastante, né, na crise anterior, né, falando dessa de 2001, e na de 2008 a gente teve o mesmo cenário, né, demorou bastante demorou mais que um ano, né, para a movimentação retomar. Eu acho que é isso, Grazi. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui, Jéssica. Como ficam as operações de final de ano de 2020 para a logística direta dos voos de cargas, considerando um aumento considerável das vendas pela internet, e-commerce, durante este período crítico da pandemia no Brasil, especificamente? Bom, como a gente viu lá, né, foi exatamente, né, esses pedidos, né, o pessoal em casa, né, fez bastante pedidos, né, online, né, então o delivery foi uma coisa que salvou muita gente na pandemia, e a aviação, né, é uma parte dessa cadeia logística do delivery, né. Então, o que a gente viu, foi rapidamente aquele aumento, né, no cenário de cargas, né, então a retomada, né, do segmento de cargas, ela está sendo muito mais agressiva, e agora a previsão é de que para o segundo, né, para o último trimestre, né, do ano, a gente tenha um V, né, como se fosse um V na recuperação de cargas, diferente da de passageiro, que vai ser muito mais um U, quando a gente lembra lá do gráfico, né, então a retomada de passageiros vai ser muito mais lenta, né, do que de cargas, né, e boa parte da base, né, para esse aumento de cargas, sim, são as entregas, né, de delivery, né, então é um dos demandantes muito fortes, né, desse segmento. Ótimo, Jéssica. Tem uma outra pergunta aqui relacionada à aviação agrícola, né? Qual é a visão específica para a aviação agrícola, né? Teve algum crescimento? Bom, como vocês viram lá na própria entrevista, né, do Flávio, né, ele trouxe, né, o agro como uma alavanca importante, né, do nosso país, e realmente, né, o setor, né, quando a gente fala de frota, né, especificamente, né, porque a movimentação da aviação agrícola é algo que ainda nós não monitoramos, porque isso acontece no campo e não na região dos aeroportos, mas quando a gente fala de frota, que é por onde a gente consegue medir bastante esse segmento, essa foi uma das únicas frotas que cresceu, e consideravelmente, né,
né, de 18 para 19 e nesse primeiro semestre também, né. Então, o fato de muito dos produtores, né, rurais estarem capitalizados, né, nesse primeiro semestre deste ano, né, porque as commodities, algumas delas estavam bastante valorizadas, a gente viu que teve um investimento, né, em frota para fazer pulverização, né, então e aí, dado isso, a aviação, né, a aviação agrícola acabou crescendo aqui no país, né, nesse primeiro semestre. E aí a gente tem esse detalhamento, sim, no anuário, com os números, né, e o tipo de aeronave também que cresceu, né. O que cresceu e se destacou, né, adicionando aqui, foi a frota de turbo-hélice, principalmente, né, nesse setor. Perfeito, Jéssica. E temos mais uma pergunta aqui voltada à aviação agrícola. Qual a perspectiva de evolução tecnológica das aviações agrícolas? Bom, a gente fica muito mais focado, né, nos dados estatísticos, mas a gente tem observado também que o que tem se evoluído, né, em termos de tecnologia, né, a gente tem 2 partes, né, a gente fala de combustíveis, né, então a gente tem visto, né, que a frota tem migrado muito mais, né, a gente pode ter 3 tipos, né, de combustíveis, né, a gente tinha a gasolina de aviação, né, das aeronaves a pistão, e a gente tinha o querosene, né, para as aeronaves turbo-hélice. E lá atrás, né, surgiu né, como uma inovação, né, aeronaves movida a etanol, e a gente tem visto que essa frota vem crescendo ano a ano, né. Então ela tem ganhado espaço versus a frota que movida a gasolina de aviação. Então essa é uma tendência, né, que a gente tem visto, né, e aí também dado a tecnologia em aeronave, e a gente tem visto também tecnologias, né, e aí quem é agrônomo está mais com propriedade para falar isso, né, mas, tecnologias em termos de tanto aplicação com drone, mas também com monitoramento, né, e análise de solo e análise de planta, por via aérea, né. Então a gente tem visto os drones ajudando, né, no setor, e também os equipamentos, né, de uma maneira geral evoluindo para ajudar, nesse segmento. Então essas são as 2 principais tendências tecnológicas ligadas, né, à aviação agrícola, né. Muito bom. Pessoal, o nosso tempo está acabando. Jéssica, obrigada por tirar as dúvidas do pessoal. Parabéns a você e toda a equipe por essa publicação com tantas informações de alto valor. Eu gostaria de avisar a todos que o download da publicação no site do IBA, institutoaviação.org/anuário, já está disponível, e agradecer novamente os nossos parceiros: São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, Leonardo Helicópteros, Becker Avionics, Icon Aviation, Michelin, X5 Company e também os nossos apoiadores, a Associação Brasileira de Aviação Geral, a ABAG, a Aero Magazine, a Aeroflap, a Aeroin e Panrotas. Muito obrigada pela presença de todos, espero que tenham gostado do evento, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco pelo e-mail iba@institutoaviação.com ou pelo telefone 19 35 24 92 18. Muito obrigada a todos e até mais. O mundo mudou e por isso precisamos nos adaptar a uma nova maneira de viver. Mas a X5 se importa com você. Por isso, não deixou nem deixará de contribuir para o bem-estar de cada colaborador, parceiro e cliente. A nossa vontade é abraçar todos vocês, mas, já que por enquanto não podemos, sintam todo esse carinho em forma de ajuda, auxílio, apoio, oportunidade, amor e esperança. São por vocês e pelo nosso propósito de sempre valorizar as relações humanas e o ambiente em que vivemos. Nunca vamos deixar que qualquer situação mude a importância que cada um de vocês tem e representa para nós. Estaremos juntos em breve, nos abraçando e cheios de renovações. A X5 sempre estará aqui, se importando com você.
feel a change in the weather, I feel a change in me. The days are getting shorter, the birds begin to leave. Even me, yes, yes, y'all, has been so long alone. I'm headed home, headed home. Homecoming, homecoming, homecoming.